pessoal, eu sou o professor Daniel René e você está na aula de correção de algumas questões sobre o município de José de Freitas. Essa lista de questões, ela possui originalmente 20 questões e ela está lá no grupo onde eu acompanho o pessoal que adquiriu a apostila. Então eu vou responder aqui algumas questões aqui com vocês no YouTube. Mas se você tiver interesse também na íntegra dessa lista e também da apostila que também tem questões, é só acessar o link que tem aqui nessa descrição. Galera, temos aqui a nossa primeira lista de questões extra, sobre conhecimentos locais e regionais de José de Freitas. Eu vou responder aqui com vocês agora. Então vamos lá, gente, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: considerando as informações fornecidas sobre conhecimentos locais e regionais do município de José de Freitas, qual das seguintes opções descreve corretamente uma característica principal do município piauiense mencionado, ou seja, José de Freitas? A letra A diz que o município de José de Freitas tem uma altitude acima de 500 metros. A letra B diz que o clima de José de Freitas é um clima semiárido, BS. C diz que a população superior a 50 mil habitantes. E a letra D diz que o município de José de Freitas tem uma densidade demográfica abaixo de 30 mil habitantes por quilômetros quadrados. Então vamos lá, gente. Primeiro, essa primeira questão, ele fornece esses dados que são relacionados à questão do próprio território, é um panorama sobre o município de José de Freitas. Então o gabarito para essa primeira questão é a letra D. Por quê? A densidade demográfica abaixo de 30 habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, o município de José de Freitas possui uma densidade demográfica de 27,67 habitantes por quilômetros quadrado, indicando que há menos de 30 habitantes por quilômetro quadrado ali naquela região. Lá no IBGE você tem como os dados mais atualizados que a população de José de Freitas é de 42.559 habitantes. Tem uma densidade demográfica de 27,67 habitantes por quilômetro quadrado. Isso tem uma área territorial de 1.538,172 quilômetros quadrados, situado a uma altitude de 138 metros. Ou seja, todas essas informações, além sobre o clima, um clima tropical úmido. Então, todas essas informações levam para que a análise sobre a questão, sobre a primeira questão, é que a densidade demográfica está abaixo de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa foi a primeira questão da nossa lista. A segunda questão, ele diz assim: considerando as características climáticas de José de Freitas, qual das seguintes afirmativas melhor descreve o clima predominante nessa região? A letra A diz que o clima é temperado com variações moderadas de temperatura. O item B, ele diz que o clima é árido, com altas temperaturas durante todo o ano. O item C diz que o clima é quente tropical. A gente acabou de responder uma questão que nos trouxe essa informação. Um clima quente tropical com variações entre temperaturas amenas e extremamente altas. E é uma variação. Então, tendo essa variação, a gente tem como responder essa questão e gabaritar aqui a letra C. Por que a letra C, professor? Porque o clima é quente tropical com variações entre temperaturas amenas e extremamente altas. Então, você tem uma variação entre mínimas de 18 graus e máximas de 38 graus. Isso caracteriza um ambiente com altas temperaturas ao longo do ano, moldando a rotina e a atividade da população ali da região de José de Freitas. E para finalizar aqui, ele coloca na letra D, clima polar, e isso está descartado. Portanto, a segunda questão, o item correto para a segunda questão é a letra C, ok? Lembrando, se você quiser adquirir essa lista de questões extra, link aqui na descrição para você adquirir logo o combo com a apostila, com conteúdo e questões para que você possa treinar para o concurso de José de Freitas. Então, vamos lá para a terceira questão. A terceira questão também falando sobre aspectos
geográficos. A terceira questão, ela diz assim: considerando as características do regime pluviométrico, ou seja, o regime de chuvas do município de José de Freitas, qual das seguintes afirmativas melhor representa a sazonalidade das chuvas nessa região? Ou seja, a variação de chuvas da região de José de Freitas. A letra A: as chuvas são uniformemente distribuídas ao longo do ano, sem períodos secos ou úmidos distintos. Eu já posso anular essa letra A, ou seja, já posso riscar essa letra A como uma informação correta. A letra B: o município enfrenta uma estação chuvosa de novembro a abril e uma estação seca de maio a outubro. Gente, o município ele tem uma estação chuvosa que vai de novembro a abril. É quase que uma característica dessa região da Mata dos Cocais, dessa região aqui próxima de Teresina. Ou seja, o município ele tem uma estação chuvosa de novembro a abril e uma estação seca de maio a outubro. Essas informações elas indicam que ele apresenta cerca de 5 a 6 meses que são considerados mais chuvosos, enquanto o restante do ano é caracterizado pela estação seca. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta para essa questão. A letra C, ele diz que a quantidade de chuvas permanece constante durante todos os meses, sem variação sazonal, por isso está errado. E a letra D: a região enfrenta um período seco de outubro e janeiro. Você sabe que não é de outubro a janeiro, esse período é um período chuvoso. Ok, pessoal? Então, a terceira questão já superamos, vamos para a quarta questão. Lembrando, se você tiver alguma dúvida ou observação, deixe no comentário e não deixe de seguir. Eu tenho muitas pessoas que assistem aos meus vídeos, mas não seguem, então não faz sentido, você tem que seguir. Você pode seguir, deixar seu comentário e ativar as notificações para que você não perca as próximas aulas, com novas listas de questões e conteúdos que podem te ajudar no seu concurso. A quarta questão diz assim: considerando as características dos solos em sua relação com a vegetação na região de José de Freitas, qual das seguintes afirmações é mais precisa sobre essa área? Primeiro, você tem que entender esse tipo de solos e fazer uma correlação com a vegetação. E é uma coisa que está ligada à outra, então dá para a gente responder essa questão tranquilamente. A letra A diz que a vegetação é predominantemente composta por florestas densas e solos de alta fertilidade. Olha só, fiquem atentos a esse detalhe, porque não é, tá? Você não tem florestas densas, você tem matas do cocais. Então você tem uma vegetação típica de transição de uma região, de um cerrado para a caatinga. Então, florestas amazônicas também, ou seja, você tem uma região de transição. A letra B diz que os solos arenosos são associados à caatinga hiperxerófila e é a vegetação do cerrado subcaducifólio. Correto. Se você for verificar lá no IBGE, ele dá como o bioma dessa região cerrado. Você tem que ficar só atento que a vegetação dessa região é mata dos cocais. Portanto, quando você estuda também História do Piauí, ele fala que essa região é a mata dos cocais. Então não está errado. Se tiver cerrado, você marca. Se tiver mata dos cocais, você acerta também. Lembrando que se tiver alguma coisa para explicar o porquê mata dos cocais, ou seja, babaçus e carnaúba, então você tem essas informações aqui para entender sobre o tipo de vegetação dessa região. Portanto, a letra B é o item correto para essa quarta questão. C. Os plintossolos álicos de textura média estão intimamente ligados à floresta ciliar de carnaúba? Também não, porque é um solo arenoso e é uma região de transição. D. Potisólico vermelho e amarelo são caracterizados pela presença de minerais primários que garante a alta fertilidade do solo. Isso não é verdade, porque você tem uma dificuldade, o solo ele é pouco fértil. Então, para a quarta questão, podemos gabaritar a letra B. Vamos para a quinta questão, pessoal. A quinta questão, ela diz assim: considerando a descrição da paisagem geomorfológica da região de José de Freitas, qual das seguintes afirmações melhor descreve a sequência das características topográficas encontradas? Vamos lá, a gente tem aqui a letra A,
onde diz que são áreas deprimidas, seguidas por superfícies aplanadas, por fim, chapadas altas, e não são chapadas assim, como você está falando aqui sobre a questão de chapadas altas, não são chapadas altas. Portanto, a gente já pode eliminar a letra B, porque ele começa falando sobre chapadas altas. A letra C é a que melhor descreve a região de José de Freitas. Superfícies aplanadas, seguidas por áreas deprimidas, por fim, chapadas baixas. Portanto, a quinta questão, a letra C é o gabarito correto. A letra D diz que são áreas deprimidas, seguidas por chapadas altas, portanto está errado, porque a característica que se aplica a essas chapadas são chapadas baixas. Resolvemos algumas questões sobre geografia, agora vamos resolver 5 questões sobre a história do município. Se você tiver interesse, link na descrição para adquirir a apostila e a lista de questões extra e participar do nosso grupo, ok? Então vamos lá, gente, resolver essas 5 questões sobre a história do município. Questão de número 11 diz assim: qual é o elemento histórico que frequentemente está associado à formação das cidades no Piauí, incluindo a cidade de José de Freitas? Você já me ouviu falar aqui bastante sobre isso, e é um princípio básico para entender a colonização do Piauí. E lembrando, também tem um curso de História e Geografia do Piauí. Esse curso já está pronto com 6 aulas e uma apostila com mais de 200 páginas e mais de 60 questões que constantemente eu estou atualizando. Então, se você tiver interesse também em conhecer mais sobre a história, sobre a geografia do Piauí, é só acessar também o link nessa descrição. Mas vamos responder essa questão de número 11. Qual é o elemento histórico que frequentemente está associado à formação das cidades do Piauí, incluindo a cidade de José de Freitas? A letra A presença de grandes empresas industriais no momento da colonização da região, não se aplica a letra A. B, a exploração de minérios e metais preciosos também, eliminamos esse item. C, o item correto, pessoal, porque ele diz assim: antigas fazendas de criação de gado, frequentemente acompanhadas por igrejas ou capelas, e é um fenômeno que você vai encontrar aqui no Piauí. Muitas cidades têm sua origem ou como capelas, comunidades religiosas, ou também através das fazendas de gados. Então, você tem fazendas de gado, você tem um núcleo populacional, portanto, você tem ali o início do que seria um povoado, e depois vila, e depois freguesia, e depois município. Então, 11, a letra C é o gabarito correto para essa questão. A letra D, colonização por grupos étnicos estrangeiros, está errado, porque o que mais se aplica à história do Piauí em relação à ocupação do território é a letra C. A 12, a questão de número 12, também é interessante, porque ela diz assim: qual foi o marco inicial da comunidade que se desenvolveu na região e mais tarde viria a ser conhecida como José de Freitas? Temos aqui um exemplo desse marco, a construção de uma grande escola. Não, tá? Letra B, a formação de uma cooperativa agrícola, também não. E a letra C, a edificação da capela de Nossa Senhora do Livramento na fazenda de Boa Esperança, correto. Se você é meu aluno, sabe que isso a gente já bateu muito lá no grupo. A gente sempre falou sobre isso, sobre colocar esse marco como muito importante sobre a fazenda de Boa Esperança e a capela de Nossa Senhora do Livramento. Portanto, a letra C é a resposta correta para a questão de número 12. A questão de número 13 diz assim: aliás, aqui ele volta porque ele fala sobre a instalação de uma fábrica de tecidos. Isso vai acontecer um pouquinho mais à frente, tá? Não é o marco inicial. Isso vai ser lá no início do desenvolvimento do município. 13. Quem é creditado como fundador do núcleo urbano que deu origem à cidade, de acordo com as informações históricas apresentadas? Belchior Gomes da Cunha. Se você tá ligado, sabe que não é. Isabel Rodrigues, também não. E se você tá ligado, se você tá estudando aqui com o tio Renê aqui no YouTube, sabe, vai marcar tranquilamente que a letra C, Manuel Carvalho de Almendra, tá? Então, ele é acreditado como fundador do núcleo urbano, tá, gente? Cuidado no enunciado. Eu vejo muita gente confundindo, até a gente, às vezes, vem conversar comigo, fica um pouco confuso. Preste atenção no enunciado, preste atenção nesses detalhes. Quando ele fala sobre fundador, ele não está falando sobre o primeiro prefeito, sobre quem implantou algo, não. Ele está falando sobre o fundador do núcleo urbano, tá? Origem da cidade, Manuel de Carvalho de Almendra.
de descendentes de famílias portuguesas. É português, então não era um descendente de família. Um cara, o Manuel, ele era um português. Então ele era português mesmo de origem, tá? Ok? Então vamos lá, 14. Qual foi a data de estabelecimento da paróquia da Nossa Senhora do Livramento? Você aprendeu aqui, marcando um momento crucial para a fé da comunidade local. E vamos lá, gente. A letra A diz 20 de julho de 1864. E aqui é uma coisa que é para uma pegadinha, né? Porque é B, 20 de julho de 1874, tá? Então, a letra B é a resposta correta para 14. A C diz que é 20 de agosto de 1874. E a letra D, 20 de setembro de 1874. Vamos lá, então, gabaritando. A 14 é a letra B. E para finalizar, vamos responder aqui a questão de número 15, que diz assim: qual evento histórico contribuiu significativamente para as origens da história de José de Freitas, unindo duas famílias proeminentes? E você que está acompanhando a nossa aula já sabe responder, né? Então vamos lá. A letra A, a construção da primeira igreja na região. Qual evento histórico contribuiu significativamente para a origens da história de José de Freitas, unindo duas famílias proeminentes? A questão ela é bem específica, tá? Ah, professor, mas eu não posso colocar aqui a construção da primeira igreja na região? Beleza, a primeira igreja ela tem relação como marco inicial da comunidade, tá? Então prestem atenção no enunciado, para não perder, para não vacilar. Porque a 15 ele diz assim: qual evento histórico contribuiu significativamente para as origens da história de José de Freitas, unindo duas famílias proeminentes? Então é o casamento, né? Então não foi a igreja, foi o casamento de Francisco Paula Freitas e Maria Francisca de Almendra em 19 de agosto de 1804. Esse casamento aqui foi importante, tá? Porque a construção ela é importante para a região, sim, mas para unir as famílias, que foram as duas famílias mais importantes, aliás, que ainda Freitas e Almendra, são os dois sobrenomes das duas famílias que vão dar origem a essas famílias tradicionais ali em José de Freitas. E é isso, galera. Aqui temos essa lista. Se você tiver interesse, já sabe, no enunciado você pode adquirir essa lista. Quero agradecer a todos que estão acompanhando essas aulas e ative as notificações. Não deixe de seguir, gente. Eu vou pedir que você siga. Tem muita gente que assiste o vídeo e esquece de seguir, tá? Então, segue aí o vídeo. Eu faço assim dessa maneira mais acelerada porque para você não perder tempo, tá? Então a gente tem que responder as questões. Em breve vou trazer outra lista aqui pra gente responder junto e também pra gente crescer cada vez mais sobre conhecimentos locais e regionais de José de Freitas. Fiquem na paz, na tranquilidade. Um excelente 2024 para vocês e até a próxima.